Nesse vídeo eu vou falar algumas dicas baseadas em ciência e na minha experiência pessoal para a gente montar um plano. Um plano para 2025. No meu caso, vai ser um plano de estudo e trabalho. Só que você pode utilizar essa estratégia para alcançar as suas metas. E mais do que simplesmente falar, eu vou fazer na prática. Então a gente vai sentar aqui e organizar tudo o que você precisa fazer para programar o seu ano e realmente alcançar os seus objetivos. Eu vou fazer junto com vocês e mostrar exatamente como que eu estou programando o meu ano. E assim fica muito mais simples, visual, você consegue se organizar junto comigo e usar as estratégias. A organização que me permitiu virar médico, trabalhar durante toda a faculdade de medicina, ganhar dinheiro na internet, um dinheiro que eu já consegui me sustentar só com isso. Tudo isso enquanto estudava em tempo integral para a prova de residência médica, um concurso que eu estava estudando quase 8 horas por dia. Então bora lá? Primeira coisa que eu acho que vale a pena falar aqui nesse vídeo é que definir um plano anual é um pouco complicado, porque o ano é longo. Ao longo do tempo você vai mudando os seus objetivos, mudando o que funciona e fica muito ruim para você analisar se está dando certo ou se está dando errado. E é por isso também que várias pessoas chegam no final do ano sem conseguir cumprir nada do que elas tinham se programado. Isso pode levar a uma frustração imensa e faz com que algumas pessoas nem continuem definindo as suas metas. Nesse ano eu vou fazer um plano de trimestres. Então a cada 90 dias eu tenho um objetivo principal do trimestre. E assim eu consigo ter esse foco durante o período e ajustar à medida que o tempo passa. Também é muito mais fácil analisar isso a cada 90 dias, ter um objetivo claro que você vai conseguir cumprir ou não. Só que antes disso eu vou dar uma organizada aqui no escritório, estúdio, e vocês vão me acompanhar nessa jornada. Eu percebi que limpar o local de trabalho faz toda a diferença nos últimos anos e eu tenho feito isso tanto no local físico, aqui onde eu estudo, como também no digital. Então, limpado as minhas redes sociais com coisas que eu não consumo mais, pessoas que eu não gosto mais de consumir conteúdo, de seguir, apagar arquivos do meu celular que eventualmente eu não esteja usando, aplicativos, coisas. Nesse ano eu ainda não fiz essa parte, mas eu pretendo fazer em breve. Então, por enquanto, vamos para a parte física. Agora que a gente limpou tudo, é interessante falar algumas coisas antes de começar o planejamento. Primeiro, é que somente escrever as suas metas e objetivos já muda drasticamente a chance de você realmente alcançar aquilo. Um estudo conduzido com 2 grupos de pessoas, onde uma parte delas definiu objetivos, mas não escreveu, e outra parte definiu objetivos e escreveu aquilo com papel e caneta, mostrou que as pessoas que escreveram com papel e caneta e também definiram os objetivos, conseguiram alcançar em até 42% mais do que as pessoas que não definiram aquilo no papel. Percebam que simplesmente o ato de escrever no papel, no caderno físico, e você ter aquilo disponível para ficar olhando, aumentou em 42% a chance de alcançar aqueles objetivos. E os 2 grupos definiram metas. Essa diferença foi atribuída somente ao ato de escrever aquilo no papel. Para mim isso é muito significativo, porque simplesmente você escrever já faz uma diferença tão grande, então uma tarefa tão simples em que você pode aumentar a sua chance em quase 50%. É uma grande diferença e nem demora tanto tempo assim para fazer, portanto eu recomendo que façam isso. Também esse ato de escrever tem tudo a ver com o meu planejamento diário. Eu sempre escrevo aqui no meu caderno tudo que eu tenho para fazer no dia. Quem me acompanha aqui no canal já sabe disso, as minhas tarefinhas diárias. Sempre eu faço de 3 a 5 coisas que eu gostaria de cumprir ao longo do dia com um destaque. Então, você pode utilizar aquilo para escrever suas metas trimestrais e depois fazer a sua meta diária, tentando combinar as 2 coisas. A gente vai fazer isso na prática já já. A segunda coisa que eu recomendo que você faça logo depois de definir as suas metas é olhar para elas toda semana. O Steve Jobs costumava se olhar no espelho todo dia pela manhã e perguntar para ele mesmo se aquilo que ele programou para fazer ao longo do dia, se aquilo que ele estava fazendo ao longo do dia realmente estava colocando ele cada vez mais perto dos objetivos, para as metas, para aquilo que ele queria viver, para a vida que ele queria estar presente. E toda vez que isso não acontecia, ele precisava fazer alguma mudança na agenda. Então ele usava isso para basear a decisão de mudar ou não o seu cronograma semanal, o cronograma diário. É interessante porque isso traz clareza e permite que a gente ajuste a rota. É impressionante como os principais erros que eu vejo que as pessoas cometem e que atrapalham elas de realmente cumprir aquilo que elas têm vontade é, primeiro, não ter a definição de metas. Então, se a pessoa não tem um norte, ela não vai simplesmente conseguir cumprir aquilo magicamente.
Não, é necessário a definição das metas. O segundo erro que eu vejo que as pessoas cometem muito é não escrever essas metas. E terceiro e último ponto é não olhar para essas metas. Então muitas vezes a gente chega a escrever, mas a gente deixa aquilo de lado e não fica olhando aquilo ao longo do tempo. Uma coisa que faz diferença é que todo domingo, geralmente no domingo à noite, eu vejo a minha semana, vejo o que eu cumpri daquilo. Quando eu não consigo fazer domingo à noite, eu faço segunda pela manhã. Eu vejo o que eu consegui alcançar daquela semana e ajusto o meu cronograma, aquilo que eu penso em fazer na semana seguinte, ajustando alguns pontos com as minhas tarefas diárias. Então, eu vejo no meu cronograma semanal, cara, o que eu consegui cumprir aqui para atingir o meu objetivo do trimestre, meu objetivo dos próximos 90 dias. Então, se eu tenho uma meta maior, eu preciso quebrar aquilo ao longo das semanas. Quando a gente está se aproximando cada vez mais, a gente consegue ir entendendo se nós estamos no caminho certo ou não, principalmente se você revisa aquilo com constância. Então, simplesmente tirar 10 segundos, abrir um caderno e olhar se aquilo está funcionando, faz toda a diferença para a execução dessas metas. Não precisa olhar todos os dias. Uma vez por semana está mais do que bom. É muito fácil que a gente se esqueça de olhar aquilo ao longo do tempo. E isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo. Eu já esqueci algumas metas de lado depois que eu fui pegar aquilo de novo. Mas vamos tentar ser o mais consistente possível juntos. O terceiro ponto que me ajuda nas metas e fazer com que eu realmente cumpra elas é monitorar o progresso. Então, se você não consegue medir algo, se você não consegue metrificar alguma coisa, fica muito difícil de entender se aquilo está funcionando ou não. Inclusive, existe uma frase que eu gosto muito que se chama: se você não consegue medir, não tem como administrar aquilo, não tem como gerenciar. Essa é uma frase aplicada no contexto da administração, mas vale exatamente para a nossa rotina pessoal. Então, eu fiz isso ao longo dos últimos anos, dos últimos 3, 4 anos, e de tudo que eu falei até agora, essa foi a coisa que mais fez diferença na minha rotina. Então, eu consegui encontrar um sistema onde eu passei a avaliar as minhas metas e perceber se elas estão funcionando ou não. E isso é importante porque, primeiro, me motiva a continuar progredindo. Porque muitas vezes o retorno, a recompensa não é óbvia para o nosso cérebro. Ainda mais quando você tem um estudo a longo prazo, ou um trabalho, ou alguma coisa que é muito difícil de ser cumprida. Porque eu consigo ver o resultado na minha frente e não no futuro. Segundo, porque permite que eu reajuste a rota, se eu estou realmente progredindo naquilo ou não. Porque dificilmente a gente avalia isso de uma forma realmente boa, quando a gente não consegue metrificar aquilo em números. Então, se eu tenho um objetivo de perder peso ou de alcançar alguma coisa, eu percebo que aquilo pode ser quebrado em objetivos menores, do tipo ir à academia 3 a 4 vezes por semana. Então, eu tenho que colocar aquilo de uma forma que eu consiga medir e gerenciar. Já a gente vai fazer isso na prática. E no papel é bom porque aquilo fica na sua frente, você fica vendo aquilo durante o dia inteiro e consegue realmente escrever, que esse ato de escrever faz muita diferença.